Fala pessoal, beleza? Então vamos dar continuidade aqui no nosso projeto com o Docker e hoje nós vamos falar sobre o Dockerfile, que é um arquivo muito importante, um arquivo de configuração que a gente utiliza muito no dia a dia quando trabalha com Docker. Então vamos dar continuidade aqui, só para vocês verem, eu removi todo o container que eu tinha, que a gente criou na aula passada. Eu tenho apenas aqui a imagem. Tá? A gente tem a imagem aqui do Node 24 Alpine, que é a imagem básica que a gente estava usando para subir a nossa aplicação. E o que eu precisaria se eu quisesse iniciar a minha aplicação hoje, da forma até então que a gente vinha trabalhando? Eu precisaria dar um Docker run aqui, definir o meu usuário, definir porta, definir o workspace, certo? Dizer qual imagem, né, que a gente iria iniciar, teria que acessar, instalar as dependências e rodar o comando node index.ts. Imagina a gente ter que fazer sempre tudo isso, né? Então, basicamente é para isso que existe o Dockerfile. O Dockerfile é uma especificação que cria uma imagem pré-pronta para eu executar a minha aplicação, tá bom? A estrutura do Dockerfile é bem simples, tá? Eu tenho aqui uma estrutura básica que eu já trouxe para agilizar um pouco o vídeo. E basicamente você vai especificar as seguintes coisas. Bom, na primeira linha sempre vai ter um from, tá? Que quer dizer a partir de, né? Então você vai criar essa imagem a partir de onde? Ah, a gente vai criar a partir de outra imagem. Então aqui eu especifico aquela imagem que a gente estava trabalhando, que era o Node 24 Alpine. Beleza? Já defino aqui qual que vai ser o meu diretório de trabalho, que é o app, que a gente também estava trabalhando lá. Por padrão, tá? É o app, mas você pode colocar outros nomes também, do jeito que você quiser. Tá? E aqui começa a parte mais lógica, onde eu vou copiar do meu diretório de trabalho, né, dos meus arquivos, do meu código, o package.json. Por quê? Porque o package.json contém a lista de todas as dependências necessárias. Tá? E no próximo comando, né, no comando seguinte, eu já vou rodar o npm install. Então eu copio apenas o package.json, rodo o npm install para instalar as dependências e depois eu copio o código, tá? Essa questão de você trabalhar em etapas, poderia ter copiado tudo de uma vez, é mais associada ao sistema de cache do próprio Docker, tá? Que ele é um sistema bem inteligente e aí ele consegue reaproveitar algumas coisas. Então a estrutura, a forma como você organiza, tá? Ela precisa ser de forma eficiente para poder o cache funcionar bem. Enfim, e aqui você vai expor a porta 3000, tá bem? E por último, você tem aqui o CMD, que é o comando que vai executar a aplicação. Então, boa parte das coisas que a gente fazer manualmente, a gente consegue especificar já dentro do Dockerfile, tá bom? Beleza, então, dado que esse meu arquivo está criado, o que eu preciso fazer? Tá? Já que a gente definiu todas as especificações no documento, a gente vai dar o Docker Build. Esse Docker Build ele vai criar uma imagem a partir do Dockerfile. Então, eu posso nomear essa imagem com uma tag. Então, vou usar o "-t". E aqui eu vou chamar de MyAPI. Tá bem? E por último, eu preciso passar onde está o Dockerfile que ele vai usar como base para criar essa imagem. Tá? No caso, está no diretório raiz, então eu vou colocar apenas um ponto. E aí ele vai reconhecer que lá nesse diretório raiz tem um Dockerfile e vai executar todas essas configurações. Então aqui ele já está executando tudinho, ó. Como já tinha bastante coisa cacheada aqui dos meus testes, foi bem rápido, tá? E aqui você pode ver no Docker image ls que agora eu tenho essa imagem. E o que contém nessa imagem? Essa imagem contém a base, que é a imagem Node 24 Alpine, mais o meu código e as dependências já instaladas. Beleza? Show. Então agora, para que eu execute a minha aplicação, o meu container, com a minha aplicação dentro, ficou bem mais simples, tá bom? Eu vou ter que continuar dando Docker run, certo? Não vou precisar mais de forma interativa, porque eu não vou precisar mais acessar o terminal. Então, eu posso dar o Docker run. Eu vou definir o volume, tá? É importante definir o volume aqui. Então, vai ficar na minha raiz para a pasta app no sistema, tá? O que eu tenho mais aqui? Aqui eu acho que eu posso fazer assim. App. Definir o usuário, tá bem? Caso ele crie algum arquivo de log, depois nós temos, enfim,
a gente quer manter as permissões adequadas, então eu vou passar aqui, como a gente viu, o código do usuário e o código do grupo. Outras coisas que a gente viu, o workspace já está definido no Dockerfile. E, enfim, a porta, para a gente finalizar, então "-p". Vamos colocar aqui a porta 3000. Por que que eu preciso, Gleison? A porta já está definida aqui, ó. Você já expôs essa porta. Beleza, eu já expus a porta de dentro do Docker. Mas eu preciso ainda fazer esse mapeamento aqui, porque eu tenho que dizer qual porta da minha máquina vai responder a qual porta de dentro do Docker. Tá? Então, esse expose aqui é basicamente uma configuração interna dele, né? Mas a gente ainda precisa fazer essa configuração da porta aqui. E além disso, beleza. Então, eu vou executar um container a partir de a imagem da MyAPI, que já tem o meu código lá dentro. Beleza? É isso. Eu acredito que aqui eu também consiga passar um nome para esse container, tá? Eu vou colocar aqui o "-t", e aqui eu vou passar MyAPI container, tá bom? O nome do container. Eu vou dar um enter e aí ele vai procurar. Ele acabou se enrolando aqui, ele tentou achar a MyAPI container e não achou. Deixa eu pegar aqui, escrever aqui "-t", my container. Ele não vai? Não, ele está tentando achar a "-t", a tag da imagem. Mas tem alguma forma de a gente nomear para ele o... Enfim, vai ficar sem nome mesmo por enquanto. Beleza. E aí, ele criou aqui o container e já inicializou e mostra pra gente o log aqui do container, né? E aí, nesse caso, quando eu bater aqui na minha porta, tá lá o container. O que que a gente ganha com isso? A gente ganha com isso que o nosso container já está criado com todas as especificações necessárias. Ou seja, a partir desse momento, deixa eu dar um... sair aqui, clear, docker, ps, tá? O nosso docker está rodando com o container já tudo configurado, bonitinho. Se eu por algum momento quiser remover esse container, vou pegar aqui o ID do container, dar um docker rm, passar o meu ID do container, ele não vai porque ele está rodando, né? Então ele vai pedir para dar um stop primeiro. Vou dar um stop. Ele vai parar o container. Na verdade, nem remover, né? Só dar um stop mesmo. Porque se eu remover o container, eu vou ter que criar novamente, especificar o volume, passar o usuário, a porta e tudo mais. Então, eu vou dar um stop mesmo. Você vai ver que a aplicação vai parar de responder aqui. E aí agora é só dar um docker start no meu container, tá? Colar aqui o ID. Ele já vai inicializar o container. E quando ele inicializa, ao mesmo tempo a aplicação volta para funcionar. Tá? Então isso é muito bacana mesmo. E como os volumes estão criados agora, o que que acontece? Eu posso vir aqui, ó, no index.js, eu vou colocar aqui, ó, MyAPI v2 aqui, ó, v2, MyAPI v2 is working, tá? Eu vou salvar e eu vou reexecutar aqui a minha aplicação. O que que vai acontecer, Gleison? Olha, nada aconteceu. Por que que isso acontece, né? Por quê? Porque vamos fazer o seguinte, eu posso acessar aqui o docker exec, tá? -it, para vocês entenderem melhor. Eu vou acessar o meu container aqui, ó, e comando sh para a gente abrir o terminal. Vou dar um clear só para limpar aqui o terminal. E você vê que eu modifiquei aqui, ó, MyAPI v2, tá? Vamos colocar só isso aqui, para vocês verem bem a diferença. MyAPI v2. E quando eu bato no meu container, ele ainda tá, ó, certo? Ele ainda tá com a versão antiga. Por quê? Vamos acessar aqui o container, vamos ver aqui o ls, vamos dar um cat no index para a gente ver o conteúdo. Você vê que o index já foi atualizado, só que a aplicação não reiniciou porque eu não criei um hot reload. Tá bem? Então, o próximo passo seria a gente configurar um hot reload, né? Para que a aplicação reinicie quando o código for modificado e automaticamente isso reflita para a gente aqui. No caso, agora, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um docker restart e passar o ID do container. E aí, ele vai reiniciar o container. Lembre-se que ele vai reiniciar apenas o container. Ele não vai mais buildar a imagem. Então ele não vai rodar npm install e tudo mais, não.
é apenas reiniciando mesmo o container. A única coisa que ele vai executar quando ele recriar o container é o node index. Então, quando eu entrar aqui, ó, agora sim, tá? Agora está atualizado. Então, quando a gente for trabalhar na nossa aplicação, falta apenas a gente configurar um hot reload e a gente partir de vez para o desenvolvimento.